Olá pessoal, tudo bem? Sérgio aqui da Tempermark Cursos Online. Vamos mais um vídeo aqui. Pessoal, hoje, um aluno do meu... Hoje não, desculpe, esses dias. Um aluno do meu curso de manutenção de lavadoras adquiriu este multímetro que vocês estão vendo aí. E ele pediu para que eu desse explicações para uma função, algumas funções que tem nesse multímetro. Então eu resolvi fazer o quê? Como eu sei que esse multímetro aí, apesar de ele estar escrito Thomson aí embaixo, existem outras marcas aí, modelo, que é a cara desse multímetro. São as mesmas funções que tem nisso daí, tá? Muda a cor, tem muitos aí que são de cor amarelinho, e tem outros que tem um símbolo que não tem esse símbolozinho de ondinha quadrada, que não é que eu vou falar sobre isso daí, mas tem muitos desses multímetros rodando aí no mercado. O que eu vou falar para esse vídeo aqui que eu vou passar para esse meu aluno vai servir para esses multímetros, todos esses multímetros também tem esse formato aí igualzinho, só muda, como eu disse, a cor. E tem uns que tem os desenhos da onda quadradinho, outros não tem, certo? Então vamos lá, eu vou fazer realmente aqui uma explanação geral. Não tenho esse multímetro, ele enviou essa foto para mim do instrumento que ele adquiriu, e baseado nisso aqui vou tentar fazer essa aula para passar para eles e carregar aqui para vocês no YouTube, ok? Então vamos lá. Deixa eu carregar aqui a minha ferramenta aqui de setinha. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos começar aqui pela esse símbolo aqui, que é um V e tem uma ondinha, uma cobrinha bem aqui do lado. Esse V significa voltagem, para você medir voltagem. E essa cobrinha aqui do lado, que é uma pequena senoide, significa corrente alternada. O que tem para medir com corrente alternada nessa escala aí? Só tem duas escalas, como nós podemos ver aqui, a escala de 200 e a escala de 750 volts. Isso aí é voltagem de corrente alternada. Nós vamos medir isso normalmente em tensão da rede elétrica. Tensão que chega na tomada da rede, na casa da gente, ela é corrente alternada. Se você for colocar para medir, se a sua região for 127 volts, você vai usar essa escala aqui de 200, que ele mede até 200 volts. Então 127 está dentro da escala, você consegue medir. Agora, se a sua região for 220 volts, você não pode usar essa escala de 200, tá? Você vai usar essa escala aqui, que mede até 750 volts. Ok? Tudo bem, pessoal? Até aqui, essas duas escalas de corrente alternada, que chega na rede da gente, da casa da gente. Se for 127, você põe na primeira escala de 200, que mede até 200 volts. Se for 220 volts, você vai dar na escala de 750 volts. Outra coisa também, quando é que eu vou chegar a usar essa escala? Não só para medir a tensão da tomada? Não. Por exemplo, você vai fazer manutenção de lavadora. Você quer saber se está chegando tensão na válvula de entrada de água, na bobina da válvula de entrada de água. Tem dois terminais, claro. A válvula de entrada de água tem válvula com uma bobina, válvula que é entrada simples, uma via. Tem válvula de entrada de água dupla, com duas bobinas, que normalmente para o sabão, para a entrada de água principal para o sabão, e uma entrada de água secundária, normalmente para o amaciante. E tem entrada de válvula tripla, certo? Três bobinas, sabão, entrada de água principal, amaciante, e você pode usar ela também para alvejante, correto? Então o que você vai fazer? Você precisa saber se está chegando tensão ali na bobina. Essa tensão que vai até a válvula de entrada de água é corrente alternada, que vem da rede. Então você vai usar essa escala para medir, para saber se está chegando tensão na válvula de entrada de água, no atuador de freio, né? No motor, se você quiser medir também, e por aí vai. Então você pode medir, porque na máquina de lavar, na geladeira, por exemplo, na geladeira, você quer saber se o motor não está funcionando, o compressor, né? O motocompressor não está funcionando. Aí você precisa saber se está chegando tensão alternada, que é o que vai até o motor do compressor de geladeira, o motor convencional, tá? Não é motor inverter, que algumas geladeiras estão lançando hoje. Mas a maioria das geladeiras hoje, até o momento, né, 95% ou um pouquinho mais, são geladeiras convencionais. O que chega até o motor, o motocompressor, é corrente alternada. Então você vai usar essa função para saber se está chegando corrente alternada lá. Então você vai usar geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado,
né? Está chegando tensão no compressor, está chegando tensão no relé, protetor térmico, em várias peças da lavadora que funcionam com corrente alternada. Então você vai usar essa escala aí, correto, pessoal? Só não esqueça, se você 127 volts na sua região, usa essa. Se for 220, use essa escala aqui, correto? O V de voltagem, e esse desenho aqui dessa cobrinha é uma senoide representando corrente alternada. Vamos partir agora para outra escala aqui, que é essa aqui de corrente contínua, que tem um V, que é de voltagem, e esse traço contínuo e embaixo 3 pontinhos significa que a tensão é contínua, tensão contínua. Nós temos aqui essas escalas aqui, ó, 200 milivolts, 2000 milivolts, 20 volts, 200 volts, 1000 volts, corrente contínua. Ok, pessoal? Corrente contínua. O que normalmente a gente mais vai usar aqui nessa escala? Bem, essa escala aqui de 200 M, que é milivolts, dificilmente a gente vai usar essa escala. Quase nunca, né, nós vamos utilizar essa escala. Esse aqui de 2000 milivolts é a mesma coisa, não sei porque eles botaram aqui 2000 milivolts, eles podiam botar 2, né, que é 2 volts. Ele vai medir até 2 volts. O máximo que você pode medir nessa escala de 2 volts é uma pilha de 1,5 volt, que tem 1,5 volt, né? Uma pilha, uma bateriazinha pequenininha, né? Nem aquela bateria de 3 volts você consegue medir aqui, você só mede aqui até 2 volts. Perfeito, gente? Aqui essa escala só está para medir para 2 volts. A escala aqui para mexer com placa, circuito eletrônico, que mais vai usar essa aqui, de 20 volts, que ele mede até 20 volts. O que eu posso medir até 20 volts? Baterias em geral. Essas pequenas bateriazinhas de 9 volts, bateria de 12 volts. Então eu posso medir qualquer fonte de corrente contínua até no valor de 20 volts nessa escala. E esse aqui eu vou medir até 200 volts nessa escala. E essa aqui mede até 1000 volts. Na nossa profissão aí de manutenção, as escalas que mais vamos utilizar é essa de 20. E pode até ser que use essa de 200. Quando é que eu vou usar essa de 200? Por exemplo, você que mexe com ar-condicionado. Às vezes tem um painel lá com um comando elétrico. E tem cotatora que funciona com 24 volts. Né? A bobina A1, A2 pode funcionar com 24 volts. E você vai medir, e a tensão contínua, tá? Não é alternada. E você vai medir nessa escala de 200. Porque essa de baixa de 20 não vai medir 24 volts, que ultrapassou. Você vai usar na escala de 200 volts. Então, pessoal, o que vocês devem entender é o seguinte. Aqui o V de voltagem. Esse símbolo é porque a tensão ela é contínua. E essas escalas aqui. Esse aqui é de 200 milivolts ou 0,2 volts. Esse aqui é de 2 volts. Né? 2000 milivolts é 2 volts. Você pode medir até 2 volts aqui. Aqui de 20 volts, 200 volts. Como eu disse. A escala que mais vou utilizar essa aqui é de 20 para medir baterias em geral. Quando você vai medir uma fonte de alimentação, ou então no caso da contatora que eu expliquei para vocês, que funciona com mais de 20 volts, você vai utilizar essa escala aqui de 200. Vamos supor que você vai precisar medir uma fonte de 48 volts contínuo, então você vai usar o de 200. Ok, pessoal? Tranquilo? E quase nunca, não vou dizer nunca, mas é quase nunca esse aqui de 1000 volts. Corrente contínua, ok? Tudo bem, né? E pessoal, qualquer dúvida vocês podem deixar aí no comentário. Então nós falamos desse aqui de corrente alternada, desse de corrente contínua, no meio óbvio, né? Tá aqui o off, que é para desligar, tá no inglês, é para você desligar o instrumento, deixar aqui, você não pode abandonar o instrumento em qualquer outra escala não, senão a bateria dele vai acabar rapidinho. Vamos falar aqui de uma outra escala que dificilmente a gente vai usar também no nosso ramo de atividade, que é essa escala aqui de medir corrente, né? Para medir uma corrente no circuito. No corrente, normalmente você tem que medir ela, você tem que abrir o circuito para você medir, porque ela tem que estar em série. A ponta de prova, pessoal, tem que estar em série. Olha, note que na hora que você for botar nessa escala aqui, ela mede, esse instrumento, como ele está dizendo aqui, mede até 10 amperes, tá? O consumo da corrente máxima para você medir é de 10 amperes.
E você inclusive tem que colocar a ponta de prova, tirar daqui e passar para cá. Certo? Essa ponta de prova vermelha aqui, ela vai subir e vai passar aqui, ó, para essa escala aqui, ó, 10A, que é o amperes, contínua, voltagem contínua, não coloco para medir corrente da alternada, tá? Que ela não vai medir a corrente contínua até 10 amperes. Aí você tira essa ponta de prova vermelha e passar aqui para cima. Ok? No nosso ramo de atividade na linha branca, dificilmente nós vamos utilizar essa escala aqui de medição de corrente, né, em amperes. Aqui ele já vem dizendo, né, as suas escalas, né? Aqui, ó, 2000 microamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes e a escala 10 amperes. Ok? Então, você tem que abrir o circuito para você fazer a medição em série, né? Não é em paralelo como você utiliza na escala de voltagem, é em série. Tudo bem, pessoal, até aí? Então vamos seguir adiante. Aqui, a escala de resistência, que essa aqui tem um símbolo da ferradurinha aqui, que é o ohms, símbolo de ohms, símbolo de resistência. Vamos utilizar bastante essa escala aqui, muito mesmo. Ele tem a escala de 200 ohms, 2000 ohms, 20K, 200K e 2000K, certo? Que é 2 mega ohms. Vamos lá. Quando é que eu vou utilizar essa escala aqui de ohms? Para medir resistência de componente elétrico, certo? Medir resistência de componente elétrico. Pode medir trilha também, circuito impresso. E você vai medir a resistência. Utilizada essa escala principalmente para medir componente eletrônico, do tipo resistor. Que você vai usar a escala, por exemplo, resistores. Você tem um resistor vamos ver aqui os valores de resistor. Você tem um resistor de 100 ohms, você vai usar a escala de 200. Então entenda o seguinte, essa escala de 200 aqui mede resistência até 200 ohms. Então o resistor até 200 ohms, ele vai medir resistor de 100 ohms, 50 ohms, 150 ohms, por aí vai. Se o resistor passar de 200 ohms, a leitura, aí você vai botar na escala de 2000 ohms, que é a escala de 2K. O K significa 1000. Então você vai botar aqui na escala de 2000 ohms. Resistor de acima, 200, por exemplo, você vai pegar um resistor de 220 ohms. Você vai botar na escala de 2000, porque esse aqui mede até 200, essa primeira. Resistor de 1K, de 1000 ohms aqui. Resistor de, vamos lá, 1800 ohms, você vai botar na escala de 2000. Passou do valor de 2000, o valor da resistência, aí você vai para a escala de 20.000, que ele mede até 20.000, né? Resistor de 4.700 ohms, resistor de 10K. Olha só, o interessante aqui, gente, nessa escala aqui, essa escala vou até resetar aqui, é o seguinte: sensor de temperatura usado na área de refrigeração, essa escala aqui de 20K é o que nós mais vamos utilizar. Por quê? Sensor de temperatura de 2,7K. Vamos supor que tem algumas geladeiras aí da Consul. 2,7K você não pode usar a escala de 2000, porque passou. 2,7K é 2.700 ohms. Então você vai usar na escala de 20 para medir. E tem que dar a leitura aqui no display. Então, sensores de 2,7K, 2.700, sensor de 5K, sensor de 10K, né? Então, sensores de até 15, né? E até 20.000, que o K significa 20, o K significa 1000. Então, resistências até 20.000 ohms, você vai colocar essa escala. Então, essa escala aqui, pra gente, é uma escala que a gente vai utilizar bastante. Correto? Por exemplo, você vai medir máquina de lavar, a válvula de entrada de água em 220 volts, ela pode variar de 3.000 a 4.500 ohms. Então você vai usar essa escala de 20K. Correto? Então as escalas para a gente que lida aí na área de manutenção, toda essa parte aqui de ohms,
As que mais vamos utilizar realmente é 200, vamos utilizar de 20K e 200K, 2000 ohms. Principalmente para medir, que nem eu estou falando. Você vai medir atuador, em máquina de lavar. Você vai medir atuador de freio, você vai medir válvula de entrada de água. E você tem N componentes para você medir. Em ar-condicionado você vai medir sensores de temperatura. Claro, eu estou falando de componentes externos. Agora tem os componentes na placa eletrônica. Você vai medir resistor ali no componente. Você até pode, não é o instrumento correto para isso, tem um capacímetro, mas você pode colocar, por exemplo, em 2000 ou 20K para medir um capacitor eletrolítico. Ele vai indicar um número aqui, vai desaparecer, porque o capacitor vai carregar e descarregar. Então você pode medir, botar nessa escala aqui de 20K para medir um capacitor eletrolítico, só para descobrir se ele não está nem curto nem aberto, tá, pessoal? Não tem como você saber se a capacitância dele está boa ou não com esse instrumento. O certo é o capacímetro. Mas quebra um galho, né? Quebra um galho. E enfim, então essa escala aqui de ohms é uma escala que utilizamos muito aí no nosso ramo de atividade. E como vocês devem entender, essa escala de ohms serve para medir resistência de um componente. Certo? Ok, tudo bem? Claro que você tem que prestar atenção que dependendo do valor da resistência do componente, você tem que respeitar os valores que tem aqui na escala, correto? Só repetindo mais uma vez, se você pega um sensor de temperatura de geladeira, que é 2,7K, você vai colocar na escala de 20. Se você vai medir uma bobina, olha só, uma bobina de uma válvula de entrada de água, que a região é 127 volts, que dá em torno de 1K, 1000 ohms, aí você põe na escala dessa aqui de 2000. Tudo bem, pessoal? E por aí vai, né? Vamos partir então aqui para essa outra escala aqui, muito utilizada também no nosso ramo de atividade, que é a escala de diodo. Tem um símbolozinho aqui, um desenho de diodo, que é uma setinha aqui embaixo. E aqui em cima tem um símbolo de um sinal sonoro, que é o bip. Ou seja, quando um componente ele vai ser medido, ele atinge certo valor baixo de resistência, ele começa a apitar. Isso varia muito de instrumento para instrumento, mas normalmente na escala aí tem instrumento que começa a apitar com 60 ohms, outros com 50, né? Então isso vai variar muito, mas se a resistência for baixa, ele já começa a apitar. Então o primeiro teste, quando você coloca, você quer testar um fio, se ele tem continuidade de uma ponta ao outra, você vai botar nessa escala de bip e o instrumento vai apitar. Você vai botar a ponta de prova de um lado do fio, a outra ponta de prova no outro extremo, nessa escala aí, o instrumento vai emitir um sinal sonoro, então você sabe que tem continuidade. Mas olha só, pessoal, preste muita atenção. Como eu disse, tem instrumento que ele já começa a apitar com valor de resistência na faixa de 60, 70, 50 ohms, 40 ohms. Então, além de você colocar na escala de bip, você tem que ver qual é o valor que está indicando no display. Porque se é um pedaço de fio, ele não pode estar marcando 60 ohms, 50. Se estiver acontecendo isso, deve ter oxidação, algum problema aí no fio ou na trilha. Correto, pessoal? Tudo bem? O certo é que o valor seja praticamente quase a zero aqui no display. Ou então você, se preferir, coloca na escala de 200 ohms para medir continuidade, que tem que ter baixíssima resistência. Tudo bem? E embaixo, essa escala aqui do desenho do diodo, normalmente é muito utilizado para medir LED, né? Para medir transistores, principalmente, e de triacs, né? No nosso ramo daí da atividade da linha branca, nós vamos utilizar muito essa escala para medir triac, para manutenção de placa, correto? E basicamente, claro, tem outras coisas que você pode medir, mas basicamente isso, transistores e toda a linha aí de tiristores, né, que o triac ele faz parte, ele é um tiristor. E o sinal de bip de continuidade também, que a gente vai utilizar bastante. Só preste atenção no que eu falei. Se ele apitar, não significa que você vai medir de um extremo ou outro de um fio. Se ele apitar, o fio está bom. Preste atenção no valor que vai indicar no display. Se estiver marcando o valor de resistência no display acima de
3, 4 ohms, pode ter oxidação, o contato não está sendo feito aí com eficácia. Então o certo mesmo é você botar para corrigir na escala de 200 ohms, e ele tem que dar uma leitura aí de praticamente quase 0 ohms no display. Bem? Bem, estamos chegando aqui quase ao final. Faltou aqui essa escala de HFE, que é o ganho que um transistor tem. Para o nosso ramo de atividade na linha branca, praticamente não iremos utilizar essa escala, porque o transistor, ele pode, você medir na escala de diodo, ele pode estar indicando que está legal, mas o fator dele de ganho, ou seja, se ele for colocado como um amplificador, ele pode não estar amplificando, ele não pode estar fazendo o ganho dele de forma correta. E quando você põe nessa escala, você põe depois, ou você coloca o transistor aqui, ó, respeitando se ele é NPN ou PNP, e você vai verificar no display o valor do ganho dele. Você tem que entrar na internet, baixar o datasheet daquele transistor e verificar o ganho daquele transistor. Por exemplo, você tem um ganho de 100, aí você vai ter que botar aqui em HFE, botar ele aqui, e ele tem que marcar 100 aqui, certo? Isso aqui é muito utilizado na manutenção de placas eletrônicas, e também mesmo na manutenção de placas eletrônicas é muito difícil você utilizar até essa escala, tá? É um pouco raro, ok? Mas na nossa área aqui da linha branca, manutenção de geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, dificilmente ou quase nunca utilizaremos essa escala. Bem, e por final, essa escala aqui, que eu não sei porque que eles colocaram, porque eu acho ela inútil, né? Quem olha assim a primeiro ponto acha, nossa, tem um desenho ali de uma onda quadrada, isso aqui deve ser maravilhoso, dá para fazer 1000 coisas com isso aqui. Não dá para fazer 1000 coisas com isso aqui. Pessoal, esse símbolo aqui, tem muita gente dizendo aí que é para você medir no circuito onda quadrada, principalmente de circuito PWM. Não é para você medir. Você não vai medir uma onda quadrada de um circuito, o PWM de um circuito nessa escala. Você não vai conseguir medir. Isso aí ele vai gerar uma onda quadrada. Quando você põe nessa escala, ele gera uma onda quadrada e vocês vão se espantar. Ele gera uma onda quadrada na faixa de 58 Hz. Ou seja, para que eu quero uma onda quadrada de 58 Hz? Simplesmente, quem estiver assistindo esse vídeo aí e achar uma utilidade para uma onda quadrada de 58 Hz, deixa aí nos comentários que eu vou ter interesse em aprender e saber a utilidade para uma frequência dessa digital aí de 58 Hz. Então deixem aí nos comentários. No nosso ramo de atividade eu não vejo quase nenhuma utilidade para isso daí, né? Mas colocar essa função aí no instrumento. Então o que é importante dizer é que alguns vídeos aí na internet o pessoal diz que essa escala é para você medir a onda quadrada de um circuito PWM, mas não é. Ele não vai medir, e pelo contrário, ele vai emitir uma onda quadrada no valor de 58 Hz para você colocar num circuito. Então deixe nos comentários uma utilidade interessantíssima para essa função. Existem até algumas placas aí de lavadora, tem outras placas que ele pega o sinal da rede de 60 Hz para ir por um clock interno do processador para fazer a multiplicação e utilizar aquilo dali como um oscilador para outras funções, né? Inclusive funções internas do controlador, mas ele pega uma amostra da onda de 60 Hz senoidal, né? Mas mesmo assim, isso aí acho que não vejo nenhuma utilidade, tá, pessoal? Então é isso, gente. Se esse vídeo aí foi importante para vocês, deixe aquele like no nosso canal para dar uma ajuda, uma força. Espero que esse vídeo aqui possa ajudar o aluno que adquiriu esse instrumento do curso aí de manutenção de lavadores. E para vocês também, caso vocês tenham um instrumento desse, não precisa ser exatamente esse aí do Thomson, mas tem outros modelos também, inclusive a maior parte que está no comércio aí sendo vendida é aquela cor amarelinha, mas é a mesma coisa, né? Tem uns que tem essa função, outros não tem, né? Então, mas o restante, tudo que foi falado serve para os outros também, ok?
Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.